Olá, seja muito bem-vindo em mais um podcast Rara Treinamento e Consultoria, aqui pela rádio Web Estação Alto Vale, um novo jeito de você ouvir rádio, onde a música e a informação se encontram. E hoje, mais uma vez, estamos aqui com o Ivan Krieger, o Ivan palestrante, com um tema muito bacana. O tema de hoje, ele vai de encontro a você que trabalha no meio público. O tema de hoje fala gestão pública, prefeito, secretários e vereadores. Ivan, seja muito bem-vindo. Bom dia, boa tarde, boa noite, não sei que horário que você vai assistir. Tem muita gente que vai assistir em vários horários, né? Né? Então, a você que nos acompanha a Estação Alto Vale, então, hoje esse assunto que é importante, né, ele envolve administração, envolve um pouco de política, mas eu acredito que a gente vai falar um pouco mais de gestão, né, como é que melhora a cidade, o que dá para fazer, como é que é a vida lá dentro, né, porque às vezes o cara está de fora e não conhece. Então, vamos ver aí o que dá para aproveitar dessa nossa conversa para ajudar, né, as pessoas. Então, vamos lá. E a primeira pergunta que eu te faço, Ivan, esse tema é mais sobre política ou sobre administração? Como e onde essas duas palavras se encontram? Ela é mais de administração, né? As duas, por isso que é gestão pública, né? Uma junção dos dois. Mas na verdade eu acredito que é mais para administração do que para política propriamente dita, né? Até porque uma cidade é feita de gestores e esses gestores têm a responsabilidade de transformar, né? Através do viés político, uma cidade numa cidade socialmente boa, né, economicamente viável e rentável e também agradável, proporcionando saúde e bem-estar para o seu munícipe, né? Pois então, quais as cidades que você tem visitado ou estudado para aprender sobre gestão pública? Porque as pessoas normalmente dizem, tá, Ivan, mas qual a experiência que tu tem, né? A gente já comentou um pouco sobre essa palavra experiência, então eu não me considero a melhor pessoa, eu me considero uma pessoa diferente, com uma abordagem diferente para uma cidade que quer ser diferente de uma política que exige uma diferença, né, de atuação hoje em dia. Mas as cidades são, por exemplo, recentemente Vitória do Espírito Santo, né, Vinhedo, uma cidade pequena de São Paulo, né, aqui eu abro um parênteses, essas cidades que eu pesquiso, estudo, visito, né, elas não são necessariamente grandes, são cidades boas. Então não tem a ver com o número de munícipes, tem a ver com o estilo de gestão, tá, Darcy? Então Curitiba, Londrina, Joinville, Ascurra, aqui pertinho, né, porque tem um indicador de educação bom. Então o que eu faço? Eu verifico os indicadores que são importantes para uma cidade, vejo qual a melhor cidade naquele indicador e junto. Agora vamos lá, Darcy, tu já pensou se a gente conseguir juntar numa cidade só quase todos os que são bons? Teoricamente tu consegue transformar nessa cidade a melhor cidade do país, sem, entre aspas, muito esforço. Na verdade é só copiar, entre aspas, aquilo que outras já fizeram, já tentaram e trazer para a nossa realidade, ou a realidade sua, né, aquilo que de fato funciona. Tem que querer, tem que saber e precisa um pouco de vontade, né? Vontade, falou tudo, né? Vontade. Ô Ivan, muitos acreditam que a gestão pública é muito diferente da gestão privada. O que você tem aprendido sobre isso agora, permeando nessas duas esferas administrativas? Normalmente eu sou questionado, Ivan, mas daí quando eu entro na vida pública, pois é, Ivan, mas aqui não é empresa, né? Mas daí eu vou na empresa, daí também não dá para fazer. Então a questão não é se é público ou privado, a questão é a gente compreender que tudo que envolve gente, independente de se é público ou privado, envolve duas palavras, que é pessoas e processo. Então o que tem de comum numa prefeitura e numa empresa? Pessoas e processo. O que tem diferente? A palavra licitação, talvez seria uma que diferencia, que não dá para a gente comprar e gastar da forma que eu queria. Eu preciso ter um orçamento e optar pelo mais barato, o que já é estranho, porque como é que você vai ter a melhor qualidade pelo produto com preço inferior? Não fecha essa conta. Então aí já começa, daí tem que mudar lá em Brasília, na lei federal, né? Não existe nenhuma possibilidade da lei municipal alterar o formato da licitação, né? Mas além da licitação, Darcy, tem também o que diferencia é que quando a gente é público, você só pode fazer o que está escrito, né? E quando você é privado, você tem a liberdade de fazer aquilo que de fato a lei não proíbe. Então é um pouco diferente, né? Mas eu prefiro optar pelo caminho da similaridade.
pessoas e processo. Então, não importa se é empresa, não importa se é prefeitura. Cara, se você está trabalhando numa prefeitura, invista e capriche nas pessoas e otimize sempre o processo. Parece óbvio, mas só essa frase, Darcy, já vai fazer a sua cidade um pouco melhor. Pois é, saindo fora do meu roteiro, eu vou te fazer uma pergunta. Prefeitos, vereadores e outras esferas, ou até empresas, como a gente está falando aqui, né, tem procurado levar você para algum tipo de palestra, informar de que maneira trabalhar, porque eu tenho acompanhado muitas vezes, você tem licitado algo e não tem alcançado o objetivo com aquele valor, e aquele valor fica parado, era para ser investido em tal coisa, e acabou que o dinheiro volta para o governo. Alguém tem procurado você para você falar sobre isso? Não? Sim, ali são duas coisas, né? Primeiro, as prefeituras me procurarem, e segundo, o viés da licitação. Então, eu vou separar, né? Então, sobre licitação, eu não vou comentar nessa resposta, mas eu vou te dizer que sim, de certa maneira, né, eu tenho adentrado algumas cidades, às vezes de maneira formal, às vezes informal, às vezes remunerado, às vezes não, até em virtude do meu cargo, mas essa permeabilidade também agora como agente público, ela tem me dado portas um pouco mais abertas, né? Não no sentido profissional, mas no sentido de estar onde as coisas acontecem, né? Então, seminários, workshops, fórum, às vezes eu vou como preletor, às vezes eu vou como ouvinte, às vezes eu vou como vereador, às vezes eu vou como pessoa física, às vezes vou como profissional, né? E às vezes eu nem fui convidado, mas vou porque quero estar onde as coisas acontecem. Então essa minha curiosidade tem me instigado a estar em lugares onde a discussão pública, né, ela vem à tona através de exemplos de ações que funcionam. Né? Por exemplo, hoje, antes de programa, eu estava estudando de novo a cidade de Vitória, com o prefeito lá de um partido X, e é um dos exemplos nacionais. Né? Assim como aqui pertinho, Joinville também, né, do nosso prefeito Adriano, mas você precisa pescar isso. Pomerode também é um exemplo. Então, quando a gente junta e pesquisa isso, eu tenho conseguido aglutinar informações que permitem o gestor público ter uma administração muito próxima do excelente. Né? Legal, esse é conhecimento, né? Oi, Ivan, você tem atuado e participado em conferências municipais de secretarias da Educação, Assistência Social, Desenvolvimento Econômico, o que te torna apto a falar sobre essas questões. Normalmente, os palestrantes são em PhDs, PhDs, né? Político ou ex-políticos, por exemplo, né? Sobre essa situação, renomados, futuristas ou palestrantes, especialistas em IA. Como você encara essas esferas nacionais e internacionais em termos de conhecimento e certeza do que você diz e estuda? Se eu compreendi bem a pergunta ali, de novo, questiona um pouco a minha experiência, porque quando esses eventos acontecem, né, dificilmente eles pegam uma pessoa comum, apesar de ser palestrante há 25 anos, me considero uma pessoa comum no cenário mercadológico de palestras, né? Então, normalmente eles dão preferência, PhD, como falou aí, essa profissão moderna, que é futurista. Então, esses caras tudo eu já escutei, eu respeito, né? Então, o meu diferencial é que eu tenho uma palestra diferente, com uma abordagem diferente, com uma roupagem que essas pessoas não fazem, porque não é o DNA delas. Então, o que me dá segurança é a diferenciação dentro de uma veracidade, né? Tudo que eu falo ali é verdade, né? Então me dá muita segurança. Que quando você fala a verdade, não precisa ter medo. Então não importa se na tua frente está o Papa, não importa se é o bambambam daquele assunto. Então eu sei me posicionar dentro do que eu sei o que eu não sei e eu sei quem sabe o que eu não sei. Então quando eu estou de frente com uma pessoa dessa num mesmo evento, poxa vida, para mim é um privilégio, mas eu sei que eu posso contribuir. Porque aquilo que eu visualizo, eu ainda não consegui tangibilizar, ou seja, há o que se fazer. E esse há o que se fazer não tem a ver com ser PhD ou futurista ou o nome que você quer dar, tem a ver com eu sei, eu posso, eu quero. Né? Eu tenho um time, sei construir um time. Né? Então é mais aquela vontade de fazer e não só o estar lá para informar. Né?
Então, eu consigo, sim, né, permear em qualquer evento aí de fórum estadual, nacional, né? A gente dá um tema, eu abordo o tema, estudo, e a gente dá uma linha de raciocínio para que os secretários, prefeitos, vice e vereadores consigam tramitar numa esfera de trabalho que alavanque a sua cidade para um patamar mais elevado que o atual. Muito bem. A pergunta era um pouquinho longa, mas tinha que, Sim, tá nós certo. tínhamos que colocar, né, Espero Ivan? que eu tenha respondido também, e não confundido. Ô, Ivan, por que é tão difícil uma cidade ser considerada boa e atrativa? Por questão política, por exemplo, porque as pessoas que foram votadas e foram lá para fazer, no caso, prefeito, vice e vereador, eles se deparam com uma estrutura já estruturada, fixa, ou seja, são efetivos, são pessoas que alavancaram, tiveram um credencial para estar onde estão. E eles fazem o certo, mas como tudo na vida que é repetitivo te gera um comodismo, então há um descompasso. Tem gente que já está a tempo e tem gente que começou agora e quer fazer. Ou seja, essa linha ela é um pouco traiçoeira, então isso dificulta uma cidade. Dizer, pô, Darcy, eu estou aqui 10 anos, você foi votado agora, acho que sabe mais do que eu. E aí, às vezes, tu tem um cargo superior a mim, ou às vezes tu tem um cargo abaixo, mas tu depende da minha caneta. Né? Então, esse descompasso dificulta qualquer cidade. E volto a dizer para você, prefeito, secretário e vereador, não tem a ver com o tamanho da cidade, tem a ver com o tamanho da visão, porque todo esse programa passa pela premissa da palavra visão. O que você visualiza para a sua cidade? O que você... Eu sempre brinco assim, eu fecho o olho e vejo. Se você fecha o olho, o que você vê? Então, para que não seja emperrado por quem está e quem está chegando, primeiro é necessário essa articulação, que não é política, é uma articulação administrativa. Na teoria, a gente chama de coalizão administrativa, necessário para todas as etapas de mudança. Então, a gente veio para mudar e a gente se depara com situações que dificultam a mudança. Ou seja, sempre foi assim, é assim, não vem me incomodar, não, quem é tu para falar de avaliação de desempenho, por exemplo? Não existe hoje prefeitura sem avaliação de desempenho. Né? Então tem que fazer um pente fino em tudo, cara. Tudo. O que você faz, o que tu entrega, quanto tempo tu está aqui e para que serve a tua função. Simples assim. E deixa todo mundo responder. E aí, tipo, você não é grosso, mas os bons que se coçem, né? Tu entende? Né? Óbvio que a gente não pode demitir, mas a gente pode aumentar a régua. Muito bem. E qualquer cidade tem condições de se desenvolver. Como fazer isso acontecer? Sim, é porque assim como a cidade, assim existe a pessoa jurídica e existe a pessoa física. Então toda cidade tem o quê? Ponto forte, ponto fraco, Darcy. Não importa se é uma cidade de 2.000 habitantes ou de 500.000. Toda cidade tem um ponto forte e um ponto fraco. A questão é que quando um gestor, ele é responsável por aquela cidade, ele vê, minha cidade tem flor bonita, então vamos trabalhar com as flores. Né? A grande parte, eles olham só o que a cidade tem de ruim. Olha aqui, minha cidade, né? não tem nada. Não, toda cidade tem alguma coisa boa. Toda cidade tem uma coisa boa. Como é que a gente começa a melhorar a cidade? A hora que você sabe o que a tua cidade tem de bom. Exemplo de Rio do Sul, né, que é a cidade que eu moro. Mas Rio do Sul não tem nada. Pois é, mas tem gente que paga muito dinheiro para não fazer nada. Então vem para cá não fazer nada. Então não precisa nem gastar para criar alguma coisa. Você vem aqui, fica num chalé, de frente para nada, faz nada, descansa. Vai ver em São Paulo se os caras não pagam uma fortuna para ficar no Airbnb aqui fazendo nada. Pagam, Darcy. Só que é uma questão de explorar. Estou falando de turismo, que é uma veia da cidade. Né? Mas não é só de turismo, até porque o turismo se divide em vertentes. Tem o turismo de passeio, tem o turismo de negócio e tem o turismo de evento. Então, cada cidade tem um ponto forte. Prefeito dessa cidade que você está aí me ouvindo, a tua cidade, qual que é o teu ponto forte? Qual que é o teu ponto fraco? Não invista no ponto fraco. Fortaleça o que já é bom. Né? Começa por ali. Né? Perfeito. Acha a veia, né? Acha a veia. E aí traz todo mundo junto. A educação é para flor, né? Se flor é o teu DNA. O desenvolvimento econômico é para flor. Que mais? A saúde tem a ver com flor. Onde todo mundo percebe. Vamos lá, Gramado. O que é Gramado hoje? Né? Chocolate, flor e passeio. Então, uma boa comida, uma boa flor, um bom chocolate não tem a ver com a região que você mora. Tem a ver com explorar. Aliás, hortência tem no seu quintal. Perfeito. Mas tem gente que vai para Gramado para bater foto da hortência. Mérito de Gramado, que planejou para 30 anos o seu desenvolvimento. Aí cabe muito bem aquela velha máxima, né, Ivan?
O jardim do outro sempre é mais bonito. Sempre é mais Mas bonito. você já cuidou do seu? Isso, tem que cuidar, né? Novamente, o que eu tenho de ponto forte, né? Então, Gramado é o que é, não porque de onde... Eu já falei aqui nesse programa, né? Há 30 anos atrás, quando eu visitei Gramado, eu encontrei um folder, na época não tinha nem internet e nem Wi-Fi e nem celular. Então tinha lá um panfleto e dizia: venha, munícipe, participar do planejamento para Gramado daqui a 30 anos. A Né? longo Então prazo não é mesmo. 4 anos, não existe 4 anos numa cidade. Né? E aí tem que desmontar um pouco a esfera política, porque a política é programada para 4 anos. Onde um ano dos 4 a gente quase não faz nada, porque a gente recebe aquilo que o outro começou a construir. Então, na verdade, são só 3 anos, que se resume a 2 anos, porque o último já estão pensando no próximo. Então, na verdade, é 4 anos em 2, e isso dificulta muito. Né? Pois é. Quais as principais secretarias executivas de uma cidade? Quais são elas, né? Como fazer um planejamento para elas? Sim, normalmente as duas que dificilmente eu vou errar é educação e saúde. São as pastas que recebem mais da metade das verbas de toda e qualquer cidade, eu arrisco a dizer. Né? Aqui na nossa cidade, pelo que eu estudei, infraestrutura tem a terceira via. Mas por que eu falo em 3? Porque, na verdade, o gestor que entra numa prefeitura ou numa secretaria diz: eu tenho muita coisa para fazer. Não, cara, foca em 3 coisas. Foca em educação, saúde e possivelmente vai ter mais uma que pode ter uma pequena variação. Né? No caso da cidade onde eu moro, a gente tem 70% do orçamento destinado a 3 pastas. Na teoria, Darcy, se eu caprichar em 3 pastas, teoricamente eu dou um jeito grande na cidade. Né? E aí, claro, existe onde o dinheiro está alocado e existe quantitativamente onde a demanda é maior. Então eu preciso fazer esse pequeno ajuste, talvez transformando 3 secretarias em 4 ou 3, fazendo um ajuste. No caso da minha cidade, eu falo da Secretaria de Obras, que quantitativamente é a que mais tem coisa para fazer. Né? Na outra cidade vai ser outra, mas tem sempre uma que tem quantitativamente mais para fazer e tem a outra que mais recebe verbas. E as duas dificilmente se conversam. E aí vai a habilidade do gestor para priorizar, para comunicar o que está acontecendo. Né? Porque a questão não é o dinheiro, é a comunicação, Darcy. Então, por isso que tem muita coisa que acontece e o munícipe não sabe. E aí o político de dentro para fora questiona: o munícipe deveria participar. E os poucos que participam questionam porque olham só o que está errado e não o que está certo. Então, na verdade, os 2 agentes precisam mudar. O político de dentro para fora e o munícipe de fora para dentro. Para aprender que não é só de reclamar, porque às vezes ele reclama de uma rua ruim, mas tem 70 sendo arrumadas e não dá para ter um caminhão em 70 ruas. Mas, de novo, é comunicação. Comunicação é responsabilidade do líder. A importância do diálogo, né? Do diálogo, é conversar. E a conversa antecipada. Vou dar um exemplo. Dias atrás cortaram árvore. Demoraram 15 dias para informar que a árvore foi cortada pelo motivo A, porque vieram os ambientalistas: estão acabando com as árvores. Não, as árvores estavam podres. Tinha que cortar. Outra, os cadeirantes não estavam conseguindo andar porque tinha ali. Mas tu entende? O que ajuda um vai prejudicar outro. O que eu preciso fazer quando isso acontece? Informar. E a informação sempre é antecipada e não depois que aconteceu. Tipo, choveu. Não, a informação correta é: vai chover. Consegui explicar com esse exemplo? Vamos ter tempestade. Esperar a tempestade chegar. Né? Choveu. Mas se tivesse informado há 12 horas atrás, o problema seria menor. Então, de novo, política, na verdade, administração e política é uma questão de informação e comunicação. E a comunicação é como eu falo, sendo que quando a gente tem o papel de líder, a responsabilidade é nossa. Diz a teoria da comunicação que quando a comunicação falha, a responsabilidade sempre é do emissor. Quem é o emissor de uma cidade? O prefeito. Quem é o emissor numa cidade? O secretário. Quem é o emissor numa cidade? O vereador. Exatamente. Por isso que nós estamos aqui, né? O podcast Rara, treinamento e consultoria, sempre trazendo um tema de relevância e importância para a comunidade, e mais do que nunca, hoje, para você que trabalha no meio público, tem a sua empresa, precisa de um gás mais forte e conhecimento, tá aqui o cara, né? Ivan Krieger. Vamos lá. Prefeitos, secretários e vereadores, o que você tem percebido referente à diferença entre eles? O poder e a autonomia de cada um em fazer o seu trabalho de forma que uma cidade melhore. São os 3 agentes que definem o que vai acontecer na cidade. Né? Para o munícipe, o mais próximo é o vereador. Então, deu problema, ele aciona o vereador. Por quê? Porque é o que circula. Secretário, tem gente que nem conhece o secretário.
né? Porque o secretário fica dentro, fica no executivo. Então aí começa o problema. Eu, particularmente, sempre defendo a ideia, Darcy, que uma cidade inteligente, uma cidade que trabalha em conjunto, ele tem um alinhamento entre o executivo e o legislativo. Esse alinhamento, na prática, ele é mais político que administrativo. Eu defendo a ideia do alinhamento administrativo. O que é isso? O prefeito dá o compasso e o vereador vai dentro do compasso, independente da política. Ah, mas isso não existe. Estou dizendo como precisa ser e como é que é a pauta de um governante, né? Agora, quando vem o viés político, aí é o que é interessante para o meu partido. Então, como grande parte do que eu tenho visto, ele tem a ver com o partido e não com a cidade, ou seja, me parece que o mais importante é o partido e o menos importante é a cidade. A gente precisa inverter isso e deixar claro que foi invertido. Porque às vezes a gente tenta inverter, mas não comunica. Então precisa inverter. Não, aqui não vai ter viés político, aqui nossa veia é administrativa. Nossa cidade precisa disso, a gente vai fazer isso, vai demorar 90 dias para fazer aquilo ali, e aquilo ali a gente não vai fazer, porque ou eu não consigo, ou não quero, ou não tenho verba, ou não vou prometer. Ou seja, se eu fizer é lucro. De novo, essa informação precisa ir antes. E o que eu percebo é um descompasso entre o legislativo e o executivo. Não porque a gente não quer, mas porque não existe uma conexão, Darcy. Isso não acontece só na nossa cidade, pelo que eu percebi, é muito comum você ter o legislativo atuando de um jeito, como se fosse um jogo de futebol com duas traves, né? Então, um fez o gol, mas a trave estava no lugar errado. Tem que tirar uma trave e deixar uma trave só. E o time é o mesmo? O time é o mesmo, é. Eu não falo em duas traves opostas. Duas traves do mesmo time tendo duas possibilidades de gol. Ou seja, você fez um gol, não, mas a trave certa é essa. Não, mas eu tenho que chutar para lá. Não, mas não é para fazer gol, você fez o gol, mas o problema é que tinha duas traves. E isso significa que no time sempre tem alguém que torce para aquele errado para o próprio companheiro. Claro, porque quem faz o gol aqui aparece, né? Isso tem a ver com administração, tem a ver com ego, tem a ver com brio, tem a ver com costume, tem a ver com eu estou aqui há mais tempo, tem a ver com quem é você para falar para mim, né? Então, quando o ego diminui dentro de uma prefeitura, né, a cidade cresce. Quando o ego cresce, a cidade diminui. O bate-papo tá bom, viu? O que significa, Ivan, o conceito de cidades inteligentes? Quando esse termo começou a entrar nas pautas dos seminários municipais para que você tomasse conhecimento? É isso. Então, pelo que eu lembro, assim, foi uns 20 anos atrás em termos de mundo, talvez no Brasil aí uns 12 anos, né? Aqui na nossa região também, talvez 6, 7. E ainda assim tem gente que ainda não entendeu ou nunca viu sobre isso, né? Cidade inteligente é uma cidade onde ela é conectada, onde ela é sustentável. A cidade inteligente é onde a informação flui e está disponível. A cidade inteligente não necessariamente é a cidade mais bonita, mas é uma cidade projetada para o futuro, onde existe a tecnologia da informação que beneficia o munícipe, dando agilidade, dando comodidade e dando velocidade para aquilo que de fato tem que acelerar. Por exemplo, dias atrás eu queria saber o número de acidentes que acontece num determinado cruzamento. Ah, não tem, porque as 3 polícias que atuam têm dificuldade de informar isso em tempo real. Então, o que é uma Smart City? Cidade inteligente é aquela onde a informação está conectada, disponível e acessível para quem precisa dela. Quem precisa dela? Quem decide o que precisa ser feito, e quem precisa dela é o munícipe que passa por aquela situação. Você imagina uma cidade onde o ponto que tem mais acidente 5 da tarde, agora é 5 da tarde, teria alguma coisa alertando. Darcy, Ivan, né, não com o seu nome, mas você está no local de periculosidade. Você está no horário que mais acontece acidente. O fluxo é grande. Fluxo é grande. Não, o que o munícipe faz? Vamos instalar uma lombada. Sabe quanto custa uma lombada? 10, 15, 20 mil reais, Darcy, né? Isso é muita grana e demora muito. Então, eu prefiro um alerta dizendo que ali é um local de alta periculosidade. A educação para o trânsito, que vem também com a polícia, mas não só, passa por toda a educação, onde a gente estuda os 5 lugares que mais dão acidente, e aí a gente educa o munícipe para transitar lá nos horários que mais dá acidente. Porque, fala sério, normalmente o acidente acontece na mesma hora. Normalmente ou é 5h30, ou perto do meio-dia, que é o local de fluxo, local de pega e deixa, local de sai e vai. Então, existem estatísticas que dizem tal horário é horário de periculosidade. E aí, de novo, tem que informar com antecedência. Não é encher a cidade de lombada. Gramado nem sinaleira tem. Gramado não tem sinaleira. Cidade inteligente é a informação que circula, não é eu gasto. Lombada é gasto.
Eu preciso de educação. Ah, Ivan, mas isso não existe. Eu falei, não, é só aprender, é só ir na cidade que tem. Não tem a ver com quantidade de munícipe, tem a ver com a visão do líder. Muito bem. Oi, Ivan, de que forma suas palestras em gestão pública podem ajudar as cidades do Brasil? Como eu falei, é uma conscientização, é um novo jeito de enxergar a mesma coisa, é um jeito diferente de passar uma informação, ou aglutinar as informações e você recebê-las de uma maneira em X minutos que talvez você levaria uma semana, no mínimo, para detectar. Então, a vantagem de talvez me contratar ou me chamar é que você tenha a informação aglutinada, né? Talvez essa seja uma ou a única habilidade que eu tenho, que é aglutinar a informação e transformar isso em algo prático para que quem a use possa de fato ser beneficiado, né? Então eu normalmente caminho e trilho nessa vertente. Eu não estou ali para ensinar, porque eu não sei mais do que um prefeito, não sei mais do que o nosso prefeito, Darcy, quero deixar isso muito claro. Tem coisa que ele faz que eu jamais conseguiria fazer, deixo isso aqui registrado. Agora eu sei que eu posso contribuir com qualquer cidade do Brasil, né? Dentro daquilo que eu imagino que dá para fazer, né? Aproveitando a questão do raciocínio, você tem feito palestra direcionada ao Legislativo Municipal? Sim, do Legislativo tem até uma que eu inventei o nome, que é Mudanças ou Déjà Vu, que é um nome francês assim para dar uma incorporada bonita num neologismo legal, né? O déjà vu é aquele negócio, aquele sentimento que você já viu isso acontecer. É aquele sentimento que você tem, olha para a pessoa e diz, pô, parece que esse rosto me é similar, eu já vi ele em algum lugar. Já conheço. Já conheço, parece que tu sonhou, tu chega num lugar que tu nunca foi, mas tu pensa, pô, acho que esse lugar eu já vi, mas tu nunca foi ali. Ou tu sonhou com ele, ou é muito parecido, então isso se chama déjà vu. Na política, no legislativo, o que que tem? Quando a gente entra novo, né, aí as pessoas dizem, não, calma, depois tu já vai ver, então já vi isso aí, é fogo de palha, no começo é assim mesmo, então a batidinha nas costas. Né, E então, é real ou não, Ivan? é real, sim. Isso, recebi essa informação, não vou aqui, claro, citar o nome, mas não, vai assim mesmo, no começo vocês estão fogo de palha, depois se acostuma e entra tudo na roda. Né, então, e comigo não é assim, né? Comigo não tem fogo de palha, né? Não tem fogo de palha e nem palha assada, né? Palha assada, entendeu? Muito bem. Ivan, essa questão de quadro de efetivos no Legislativo e a variação dos parlamentares a cada 4 anos dificulta ou ajuda no trabalho de uma Câmara Municipal? Ela ajuda porque renova. Inclusive, renova é uma expressão que eu aprendi que ela é errada, mas o munícipe gosta. Ah, que bom, a Câmara renovou, né? Pode ter renovado e renovado para pior, né? A questão não é a renovação, a questão é que se quem entrou, ele tem independência. Porque no legislativo a gente não precisa necessariamente os mais inteligentes. A gente precisa de pessoas independentes que votam aquilo que estão habilitadas para o seu voto. E não um voto por pressão, um voto por acomodação, o voto pelo mais fácil, ou o voto porque o prefeito é A ou B. Né? Então, ou a troca de voto. Você vota no que eu proponho e eu voto no que você está propondo. Né? E aí a gente troca 2 projetos ruins e fica no 1 a 1 e fica bom para nós dois, mesmo que para 70 mil fique ruim. Né? Então, esse é o jogo que acontece lá dentro, é um jogo muito ingrato. Então, existe um descompasso entre quem está e quem está chegando. E aí, de novo, precisa um líder para aglutinar isso, colocar um compasso. Ó, moçada, a visão agora é isso. Nós vamos fazer isso. Vocês gastem ou invistam a sua energia para essa vertente. Né? E a gente não veio aqui para tirar o cargo, a gente veio aqui para otimizar. Otimizar o que é? É você extrair o máximo daquele recurso existente. Pode ser algo físico, pode ser uma pessoa, pode ser uma função, pode ser um processo, pode ser uma deficiência que o munícipe ou a cidade precisa, ou pode ser algo que pode ser alavancado porque bom já está. Né? Então, Darcy, é essa pegada. Né? Ou seja, eu sempre defendo, e essa é a palestra lá do Legislativo, né? Você veio para mudar ou você veio para manter? E eu sou um cara que entrou para mudar, porque para manter não precisaria ter votado em mim. Né? Então, a minha palestra é sobre mudança para o Legislativo. Então, o Legislativo quer mudar o Executivo com um projeto de lei e não muda o regimento interno que depende dele. Isso, para mim, assim, uma falta de hombridade muito grande, sabe? É uma falta de olhar para dentro e dizer, cara, se eu mudar o regimento interno que é nosso, depois eu tento dizer para o Executivo o que precisa fazer. Essa pergunta vai dar na veia, Ivan. Vamos lá.
Tem algum cargo que você gostaria de exercer dentro do Executivo? Tem interesse em ser prefeito em algum dia? Assim, eu conhecia os cargos lá de dentro, então, né, já tive assim um pré-convite para ser secretário às vezes, mas o secretário ele me prende. Eu não sou uma pessoa que vou conseguir ficar 5 horas lá dentro, né? Eu preciso estar na rua, então eu me identifico mais pela rua com o vereador. Agora, eu sou mais executivo que legislativo, por isso que aqui é de gestão pública, né? Eu não vim aqui falar de lei, de direito, que eu não entendo. Vim para falar de gestão, né? Então, sim, eu gosto, mas eu teria hoje um cargo numa prefeitura, um cargo que não tem nome, né? Porque o que eu faço não tem nome, eu já te expliquei isso, né? Porque as coisas novas não têm nome, porque os problemas são novos e também não tem nome. A Covid não tinha nome e deram o nome de Covid, então eu sou o cara para as coisas que não têm nome. Porque eu aprendi na empresa uma vez com um senhor de idade aposentado, ele disse que a função dele era ser facilitador das coisas. Perguntaram, mas onde encontra no organograma isso? Não estou no organograma. A hora que precisa alguém para facilitar, eles me chamam. Porque grande parte aqui só está dificultando. E isso foi um aprendizado que eu tive. Então, eu sou um cara que facilita as coisas. Então, eu não me enquadraria numa função. Teria que ter uma função ali dentro que a gente teria que inventar para eu poder fazer o que eu faço, né? Nenhuma das que estão lá. Talvez, respondendo a tua pergunta, vice-prefeito, sim, porque o vice-prefeito eu consigo estar na rua e eu consigo estar dentro, né? Então, talvez eu me identificaria com um vice-prefeito, né? E com relação a ser prefeito, né, eu não me acho capaz. Mas eu também já vi tanto prefeito, e não é o caso da nossa cidade, mas que quando eu olho para ele, melhor que esse, acho que eu conseguiria, né? Estou falando de Brasil e não de um caso específico, né? Ou pelo menos eu não faria essa coisa errada que ele fez, o que por si só já me colocaria num patamar talvez um pouco melhor do que aquele que fez algo errado, mesmo com condição de fazer o certo, né? Oi, Ivan, você mora em uma cidade cuja prefeitura tem 40% do seu orçamento comprometido com sua folha de pagamento. Isso é bom ou ruim? Como você analisa essa questão? Então, é legal essa pergunta, por quê? Porque diz para a nossa cidade, essa que a gente reside, que é Rio do Sul, que a gente está bem na fita, porque o teto é 60, a diferença de 60 para 40 é muito grande e a gente está bem na fita. Eu até fiz uma brincadeira, eu disse que eu, Darcy, e isso fica público aqui, eu pago o outdoor para colocar essa informação. Rio do Sul, a cidade que tem 40%, né, do seu orçamento com a folha de pagamento, né? Eu não sei se é bem esse o número, mas é próximo. Então, por quê? Porque a cidade tem que saber o que a cidade tem de bom. E isso é algo que a gente pode... não se vangloriar, mas a gente pode dizer, poxa, eu estou numa cidade que de fato é enxuta em termos de gestão pública, né? Aliás, a gente ganhou um prêmio Band da televisão agora recentemente como uma das melhores cidades para se viver. Para se viver, Então, a gente tem coisas boas, só que tem que informar, Darcy, tem que informar, né? Então, agora, o que eu faria? Se está 40, qual que é a minha meta? Vamos reduzir para 39. Não, é sentado no 40 e contabilmente fica no 40. Cara, vamos reduzir para 39. Tu entende? Gera produtividade. Produtividade dentro da prefeitura. Avaliação de desempenho. Precisa permear, Darcy. Se tá bom, fica melhor. Né? 39, depois 38. Aí daqui a pouco a gente pode fazer aí uma manchete com cidade X, a cidade com o menor custo de folha de pagamento versus X munícipe. Imagina que orgulho, né? E isso é possível. Só que tem que mexer na máquina, né? E eu entrei lá para mexer na máquina, porque eu não estou lá para manter as coisas, né, como estão, né, Darcy? Oi, Ivan, o que é o Atendinet e qual a sua visão sobre ele? O Atendinet é uma plataforma que deveria funcionar no sentido de qualquer recomendação ou sugestão ou qualquer reclamação que você tenha, você vai para lá. Mas hoje, a hora que entra lá, demora muito, você não sabe para onde vai, você não sabe onde fica, você não sabe se alguém te ouviu, né? Então, você fica sendo nada do nada, e atende nada, na verdade, não é Atendinet. Então, eu já estou 10 meses e queria desmontar aquilo lá tudo da Atendinet e fazer de uma outra forma, para que o munícipe tenha uma veia mais rápida, mais simples e que a resposta venha rápida. Hoje não, daí eles acionam o vereador, aí aumenta a politicagem, Darcy. Porque se o Atendinet funciona, o vereador diminui um pouco a sua atuação. Ou faz a atuação dentro do que de fato precisa. Porque hoje você tem problema, você liga para mim, eu sou vereador, resolvo, você pensa que eu resolvi, você fica refém do meu voto, daqui a 4 meses eu bato nas tuas costas, 4 anos e peço teu voto porque tu acha que eu que te ajudei. E quem ajudou foi o executivo que fez.
Eu só intermediei. Se eu só intermedio, quem tem que intermediar com toda a cidade inteligente é o fluxo de informação que vem do Atendinet, não só, mas também. Então, para que o vereador, pessoa, se eu posso fazer isso numa via rápida? E aí eu acrescento que deveria ter uma via de acesso exclusiva para os presidentes de bairro. Coitadinho dos presidentes de bairro. Toda cidade tem. É o cara que trabalha de graça, é o cara que leva a pedrada, é o cara que dá o sangue, gasta do seu bolso para fazer o bairro funcionar. Então ele deveria ter um acesso paralelo, né, com uma via mais rápida. São só 28 na nossa cidade, então 28 não seria um número abusivo para você dar um canal de livre acesso. Esse aqui é a tua senha, tu é presidente de bairro, tchuf, nem precisa por mim, vê direto com quem decide. Diminui a politicagem, dá velocidade, dá transparência, dá agilidade, dá moral para os caras. Bicho, daí qualquer cidade decola. E vem aquela questão, né? Se eu fui falar com o vereador e a coisa aconteceu, você veio dar o tapa nas costas, você vai levar meu voto, não tenha dúvida, porque eu vou ficar preso contigo. Isso, e assim não, se você for com o secretário, que de fato é executivo, é ele que faz, o vereador não faz nada. Né? Nada que eu te dizer assim que executa, ele fiscaliza, legisla e propõe. Agora, quem faz o executivo? Então, se quem faz o executivo, eu não preciso dessa ponte. Eu tenho que desmanchar essa ponte e colocar uma via plana para que o presidente de bairro tenha acesso e o munícipe também. Né? Mas, por algum motivo, eu não sei, né? Não flui. Estou 10 meses, vai passar 4 anos, eu também não vou ver isso. Né? Quer dizer, o que eu falo fica vendo por que desse programa? Porque daí talvez alguma cidade vai acreditar no que eu estou dizendo e vai achar como isso como uma veia que vai funcionar e vai ser exemplo para qualquer cidade que queira e tenha vontade de praticar isso aqui. Bons políticos podem ser bons gestores e bons gestores podem ser bons políticos? Eu acredito que sim, assim, como todo altruísta em termos de comportamento humano, né, eu acredito que toda pessoa ele pode. Então, se eu sou um bom gestor entrando na via política, ele consegue fazer uma boa administração. Né? E um bom político, talvez não necessariamente ele vai dentro de uma empresa e vai conseguir fazer a empresa rodar. Né? Mas eu acredito sim que dentro dos cargos de secretário, de prefeito e de vereador, você precisaria ter um pouco aí de conhecimento de gestão, né, de número, produtividade, para você poder mensurar, visualizar e direcionar, né, toda a tua equipe para a visão que você se propôs a fazer. Né? Você defende uma maior conexão entre as secretarias de Educação e Desenvolvimento Econômico, como você visualiza esta conexão e qual a importância desta interdependência e planejamento multissetorial? Assim, essa de todas as pastas, assim, eu vejo que é umas duas que precisam caminhar, porque veja bem, se eu quero projetar uma cidade a médio prazo para um alavancar econômico e educacional e profissional, evitando inclusive a mão de obra, que é um problema que a gente já conversou aqui, estas duas secretarias, se trabalhassem em conjunto, elas conseguiriam a médio prazo minimizar muito a falta de mão de obra que hoje a gente sofre no Alto Vale e na nossa cidade, Darcy. Quando eu fui convidado para fazer a palestra para todos os professores ali no início do ano, aqui na cidade, né, eu fiz questão de convidar o secretário de Desenvolvimento Econômico para tentar fazer essa aproximação. Então, eu dei a instrução, né, mas eu não tenho certeza que isso continua. Porque a educação ela tem que gerar desenvolvimento econômico, concordas comigo? Então, essas duas pessoas elas precisam fazer um plano em conjunto, Darcy, de forma que o que gera a economia dentro do DNA, volto ao exemplo da flor. Se é flor, então vamos dizer para todos os estudantes que o DNA da cidade é a flor. Não que todo mundo vai estudar flor, mas que todo mundo vai entender que o DNA daquela cidade é esse viés. E aí ali vai ter possibilidade de renda, ali vai ter demandas técnicas que carecem de cursos especializados, que não necessariamente é vindo do Senai, Sebrae ou qualquer rede S, que é uma coisa grande e vem pronto para você, mas é algo pequeno que parte de você para as redes grandes. Né? Então eu acredito que isso vem da Secretaria do Desenvolvimento Econômico, onde a gente descobre o DNA da cidade,
Aliás, o nosso a gente não tem bem certeza o que é, e aí conecta com a educação para que toda criança comece a entender o que ela vai poder fazer para ter um rendimento bom dentro daquilo que já é o DNA econômico da cidade. Darcy, isso aqui funciona, não é viagem na maionese, isso aqui é estudar cidades que já fizeram, cara. Qualquer cidade pode ter e já tem o seu DNA. A questão é conectar educação e desenvolvimento econômico. Acredite nisso, por favor, secretário, prefeito, vice-prefeito, né? As coisas perpassam por essas duas secretarias. Una-as, conecte-as, junte essas duas pessoas, dê o desafio para essas duas pessoas, deixem elas conversar, traga uma para outra e a outra para para que eles em conjunto possam desenvolver a sua cidade. Muito bem. Ivan Krieger, palestrante. Hoje, mais um podcast e com um tema que realmente nos chama a atenção, né? Gestão pública, prefeitos, secretários e vereadores. E seguindo nessa linha, Ivan, quais as cidades que você tem visitado ou estudado para aprender sobre gestão pública? Eu acho que essa a gente respondeu lá, que é Curitiba, né? A gente fez ali o... Antecipou um pouquinho. Antecipou, mas... Não, a pergunta que não estava dentro dessa, na verdade, né? Sim, mas enfim, é Curitiba, Vitória, né, como falei, Vinhedo, gosto muito de São José dos Campos, assim, que tem um viés com o terceiro setor muito forte. Eu já falei Pomerode, Joinville, uma cidade que a gente já foi para ver por que funciona. Florianópolis, a gente tem um índice ali muito alto de qualidade de vida, né? Uma cidade que também respira muita tecnologia da informação, uma cidade limpa, porque na ilha não pode ter indústria, né? Então, mas é o turismo, tem praia. Como falei, cada um tem uma coisa boa, cada cidade tem uma coisa boa, a questão é explorar. É só saber explorar. Só saber explorar, né? Então, essas cidades, eu sempre, quando eu visito, eu faço questão de entender o porquê que ela funciona. Eu não sou um cara que admira e diz, lá é bom. Eu digo, cara, o porquê que aqui funciona? E o que a gente precisa fazer para ser um pouquinho daquilo lá, né? E isso eu estou tentando, assim, por exemplo, Pomerode, já tentei, cara, estou 10 meses tentando, não consegui, daí vai só eu. Quando vai só eu, quem que aprende, Darcy? É só eu. Aí tu imagina, eu vou feliz porque aprendo, mas vou triste porque é só eu que aprendo. E aí eu tenho que vender um sonho aqui para 80 mil pessoas. E que muitos não vão aderir à ideia. Tipo, eu chego aí todo empolgado, não, vamos fazer porque, lá é fácil, é isso aqui. Tu entende? Assim, ninguém é capaz de me broxar. Eu vou continuar indo. Daqui a pouco eu estou indo. Daqui a pouco eu estou às curras. Daqui a pouco eu sou um cidadão de mundo. Então, nada me prende, nada vai me parar, Darcy. Não é isso, cara. Mas a questão é que tem gente que vai deixar de ganhar, porque quando eu vou, eu que ganho. Né? Com certeza. Como deveria ser a conexão do executivo com o legislativo em termos de projetos de leis? Sim. Então, o prefeito tem uma visão, o prefeito tem um plano de governo. Então, uma das primeiras coisas é dizer para os 10 vereadores, no caso da minha cidade, eu não sei quantos tem na sua cidade, mas o plano de governo é esse, vocês invistam energia em projetos de lei que caminhem nessa vertente. E isso é um clamor já, Darcy. Pelo amor de Deus... Eu imploro. Por quê? Porque, do contrário, a gente vai gastar muita energia, vai gastar muito dinheiro com trabalho que não precisaria ser feito. Eu sei o que eu estou falando, eu vivo lá no Legislativo, né? Quantas coisas a gente aprova que é projeto meia boca, que não tem nada de errado, mas também não vai ajudar nada. Pelo contrário, vai até emperrar o Executivo. Né? Eu sempre brinco lá, eu digo que o legislativo está para um setor de qualidade, Darcy, assim como a produção está para o executivo. Numa empresa sempre tem uma briguinha saudável, às vezes, entre o setor de qualidade e a produção. Vou te explicar. Você é responsável para produzir, você produz 1000 xícaras. Eu sou o setor de qualidade, eu olho, Darcy, essa está errada. Mas eu fiz 900 certo? Pois parabéns, mas eu estou aqui para ver as 10. Esse é o setor de qualidade. Então, o legislativo, às vezes, ele age como um setor de qualidade. E aí o executivo não vai gostar do legislativo, porque eu só vou te contactar quando as coisas estão ruins. O que eu tenho por hábito? Os secretários que são da minha cidade sabem, não é raro. Quando eu vejo algo que funciona, não sou o cara que só aponta o erro, sou um cara que vai dizer, cara, aqui você acertou, parabéns. Continue fazendo, estou contigo. Né? Desculpa que eu estou te incomodando. E tem gente que adora incomodar. E aí o que ele fala não encontra congruência, porque já há uma barreira. Eu tento construir a ponte e não o muro, elogiando o que está certo, mas levantando a régua. E isso incomoda, né? Porque as pessoas gostam de manter no nível que está, com o mesmo nível de esforço, mas daí o munícipe perde. E só ouvir palavras bonitas às vezes, né?
Ivan, a gente está caminhando para a reta sim. final aqui do nosso podcast. É. Bom, nós temos aqui duas perguntas ainda. E o terceiro setor, onde ele se encaixa em tua visão de cidade? O terceiro setor, para mim, é uma lacuna entre aquilo que o público deveria fazer, mas não faz, e aquilo que o privado poderia fazer, mas também não consegue. Então, ali vai ter sempre uma lacuna. Essa lacuna, para mim, é o terceiro setor. Para mim, que respira igreja, eu desafio as igrejas. Ocupe essa lacuna. Né? Só que na igreja também eu sou mal compreendido, porque hoje eu sou um agente público, então quando eu falo para uma igreja, inclusive a que eu frequento, que nós temos que preencher a lacuna, eles me dizem isso aí é politicagem. Eu falei, não, isso é compreensão bíblica. Estou falando de um terceiro setor cristão, mas existe Rotary, existe JCI, que já fazem ações sociais. Tu imagina se cada colégio tivesse um terceiro setor responsável. Cada parque da nossa cidade, aliás, abro parênteses, os parques, eles ficam desconectados, porque eles são de todo mundo e não são de ninguém. Não existe um órgão que cuida. Então, um parque A é de uma secretaria A, um parque B é da secretaria B. Ou seja, tu entende? Não temos hoje uma função de alguém que cuida do parque, por isso que os parques da cidade às vezes parecem que estão abandonados. Não porque o prefeito é ruim e a prefeitura não faz, é porque é uma coisa que está solta. Então, para mim, o terceiro setor deveria cuidar do parque. Você imagina que bonito, vai lá, a entidade X num sábado, não precisa da prefeitura. Né? O setor cuida daquela cidade. Imagina, ia ficar melhor do que o órgão público fazendo, Darcy. Movimenta a cidade, fica bonito, cada um pinta, a loja de tinta dá uma lata, o outro dá um pincel, o outro vai lá e faz, aí o outro, tu entende? A mobilização social que isso acarreta, e tu sabe, tu é da igreja também, a gente gosta de fazer essas coisas, só precisa de um líder para fomentar isso. Né? Alguém tem que puxar a carruagem. Né? Alguém tem que puxar, mas como eu falei, quando eu tento puxar, eles me chamam de louco, ou me chamam de político, ou não entendem, ou não querem entender, ou estão dizendo que eu estou misturando as coisas. Não, se eu fecho o olho, eu vejo, Darcy. Se eu fecho o olho, para mim está muito claro. Eu estudo as cidades, eu não sonho do nada. Né? Isso que eu estou falando eu já vi acontecer. Eu passo vídeo para as pessoas, daí as pessoas dizem, legal. Né? Foi bom. Interessante. Eu falei, enquanto você achar interessante, vai ter gente morrendo na fila do SUS. Enquanto você só achar interessante, vai ter parque sujo. Enquanto você só achar interessante, tua cidade não vai desenvolver o quanto pode. Enquanto você só achar interessante, tem criança que vai deixar de aprender. Enquanto você só achar interessante, né, vai ter gente que vai precisar de coisas que a política poderia fazer, mas não faz. E aí o terceiro setor deve e pode entrar ali para contribuir, Darcy. Muito bem, Ivan. Última pergunta. Tá, vamos lá. Quais os temas que você pode abordar nos fóruns municipais, estaduais de gestão pública? Normalmente começa lá com os professores, educação, o que é uma educação moderna, né? O que é a interdisciplinaridade, gestão por competência, desde os 5 anos até 20, né? Então, perpassa então sobre educação, sobre gestão de mudança, porque o que a gente mais tenta fazer, os poucos que querem mudar eu quero mudar, mas como é que se muda? Então existe uma teoria da gestão da mudança, né? Então qual o outro tema ali, como eu falei, essa mudanças ou déjà vu, né? Então tem esse viés, gestão do tempo e produtividade, avaliação de desempenho, né? Conectividade, relações no trabalho, conexão, terceiro setor, por exemplo, igrejas e cidade. Então são temas assim bem diversos, né, que juntos eles congruem para aquilo que a cidade precisa. Desenvolvimento econômico, como descobrir o seu DNA econômico, né, como transformar a sua cidade numa das melhores cidades do Brasil, né, e por aí vai, né? Assim, os temas a gente aborda nessa vertente. Mas sempre tem a ver com educação, desenvolvimento econômico, né, saúde, bem-estar e qualidade de vida. Ivan Krieger, palestrante. Estamos chegando ao final de mais um podcast. Rara Consultoria e Treinamento. Olha, mais informações, busca aqui, www.raraconsultoria.com.br. Ou pode chamar também no WhatsApp, que é o 47 99988 6297. O tema hoje foi Gestão Pública, Prefeitos, Secretários e Vereadores. Isso. Ivan, muito obrigado mais uma vez. Valeu, obrigado a você que nos assistiu e me convide aí para ir na sua cidade para a gente modificar um pouco a forma que as pessoas pensam para direcionar elas para uma cidade melhor. Obrigado, Darcy. Eu recomendo. Ivan Krieger, palestrante.
A gente volta no próximo episódio.